Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O interessante é de quando ele diz, façamos o homem, ele já nos revela que o nosso Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Que na sua criação nós vemos a manifestação do poder das três pessoas, mas que é um só Deus. Nós vemos a palavra, o verbo que é o nosso Cristo, elaborando através da palavra, quando ele diz haja, ele não só diz uma palavra, mas toda a essência daquilo que vai vir está na palavra. E o Espírito executa a palavra para fazer conforme aquilo que foi falado. Então, você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo no começo de tudo operando, e nós podemos contemplar a sua glória, a sua majestade em toda a criação. E quando ele chega agora para fazer o homem, ele diz, façamos. E ele não diz só façamos, mas diz, façamos a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Qual é a imagem de Deus? Nós não podemos montar nenhum boneco parecidão com Deus, igual a Deus, a estrutura do rosto, a sobrancelha. Nós não temos essa condição, nem temos autorização para isso. Mas nós sabemos que o nosso Deus nos fez parecido com Ele. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos em muitos lugares onde a Bíblia nos afirma que Deus tem olho, boca, nariz, braços, perna, quando ele fala contra os ídolos, dizendo que os ídolos das nações têm boca e não fala, nariz e não cheira, olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Então, nós temos a imagem de Deus. O Senhor criou o homem com a sua imagem e também com a sua semelhança. O Senhor tem o poder de decidir e de executar, planejar e de fazer com que as coisas que ele decidiu, planejou e executou sejam vistas. Ele nos deu esse poder no versículo em diante, quando ele diz conforme a nossa imagem, falando dele, o Deus triuno, e disse, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ele deu poder ao homem de dominar. É interessante que você não vê nenhum macaco tentando dominar o mundo. Em suma, isso é só em filme, isso é ficção. Você não vê gato e cachorro, um tentando dominar e o outro tentando lutar para que o outro não domine o mundo. Isso não existe. Deus deu domínio ao homem para dominar a criatura que ele fez. Ele nos deu essa autoridade. Por isso ele diz, conforme imagem e também semelhança. Nós podemos ver isso nas características das famílias. Algumas pessoas dizem, aliás, todos dizem, que eu sou bem parecido com meu pai. Não só de ser igual a ele, mas de ter jeitos, trejeitos, maneira de falar parecidas com ele. Mas eu não sou o meu pai. E o meu pai não sou eu. Mas o Senhor nos fez parecidos e com características iguais a dele, não em soberania, em graça, não nisso, mas ele também nos fez com algo muito interessante, ele nos fez corpo, alma e espírito. Sem esses ou um desses, não existe o ser humano. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não seria Deus se ele não tivesse a palavra viva e o executar de suas obras através do Espírito. Não seria o nosso Deus, seria imaginação dos homens. Ele nos fez imagem conforme a sua semelhança. E não só isso, ele nos abençoou dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Que o Senhor nos abençoe e nos faça entender isso. Nós somos a imagem e nós somos a semelhança de Deus. Nós devemos glorificá-lo, nós devemos exaltá-lo, nós devemos amá-lo. Ele é o Senhor de nossas vidas. Se nós podemos dominar
peixes, os animais que se movem sobre a terra, olha o que ele faz. Todo mundo, todo o universo e tudo que existe está no poder das suas mãos. Quando olhamos para a nossa pequenez e vemos o que podemos fazer, planejar, executar, e aí olhamos para quem Ele é, não só de planejar, mas de manter todo o seu plano sustentado até hoje e até o final, nós devemos render graças a Ele, a adorá-lo. A criatura deve louvor ao Criador. Esse é o Deus que nós cremos e é o Deus que nós pregamos.